Olá, meu aluno, estamos de volta. Vamos continuar nosso trabalho? Vamos nós? Qual é o assunto? Você já sabe, é verbo. Ainda precisamos falar sobre alguns pontos. Por exemplo, tempo composto. Professora, o que é isto? O que é isso, tempo composto? Essa pergunta é a pergunta da hora. Mas antes, eu quero que você reflita sobre este pensamento. Compartilhado, mas vale muito refletir. Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. Então, se você está errando, está tudo certo. Você está no jogo. Você está agindo. Se você não faz nada, não vai errar, né? Porque o ato, na sua totalidade, já é um grande erro. Então, prepare-se, porque agora nós vamos conversar sobre esse tal tempo composto, que para alguns é um bicho de sete cabeças, mas não é. Tempo composto nada mais é do que o nome que damos a uma estrutura. Você já teve aula de verbo auxiliar. Vamos precisar do verbo auxiliar para continuarmos esse bate-papo. Tempo composto, professora, do que se trata? De uma misturinha, de um verbo auxiliar com o principal. Você já conheceu o particípio. Você já conheceu o auxiliar, sabe que o auxiliar chega para ajudar nas flexões e até nos matizes semânticos. Tempo composto nada mais é, sem rodeios, do que uma estrutura especial. Tempos compostos são formados por locuções verbais que têm como auxiliares os verbos ter e haver e com o principal sempre no particípio. Simples assim, acabou. Acabou só a estrutura, ok? Então vamos demonstrar. Vou ao Rock in Rio, tempo simples. Ele tinha saído ontem, tempo composto. Verifique se é difícil mesmo vocês encontrarem esse tal tempo composto em um texto. Não, né? Você viu que vou está sozinho. Não é locução. Já estaria aí uma grande dica, né? Uma grande dica para o aluno não marcar vou como tempo composto. Você agora já lembrou, ou quiçá tomou conhecimento, que tempo composto precisa de dois verbos minimamente, o auxiliar, ter ou o auxiliar haver, mais o principal no particípio. Isso quer dizer que se aparecer estou fazendo, não será tempo composto. Porque fazendo está no particípio, mas o estou não é o verbo auxiliar, nem ter, nem haver. Então é bem fechadinho mesmo. Isto é tempo composto. É assim e ponto final. Nada mais para complicar para vocês. Mas esse tempo composto, ele vai existir no modo indicativo, no modo subjuntivo e nas formas nominais. Professora, a senhora esqueceu do modo imperativo? Claro que não. Não há tempo composto no modo imperativo. O modo imperativo tem outros compromissos já compartilhados aqui com vocês, né? Esses outros compromissos já compartilhados com vocês. Mas no modo indicativo há. Você lembra que o modo indicativo ele é formado por 6 tempos? Vamos para a memória? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Show? Ok. E no tempo composto, professora? Tempo composto, não. Tempo composto só haverá 4. E quais são eles? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Aí você olha, para, pensa. Uai, professor, estou sentindo falta do presente e do pretérito imperfeito. Não há? Não, não há. Não há tempo composto do presente do indicativo, não há tempo composto do pretérito imperfeito. E o que é tempo composto mesmo? Simples, meu aluno, é só o verbo ter e haver no auxiliar com seu principal no particípio. Não crie frangas. Ah, é difícil. Não é. Já decorou a fórmula? Agora venha. Aí meu aluno ele está estranhando. Ele está estranhando, cadê o presente e o pretérito imperfeito? Não vão falar deles, professora? Vão. Eles não possuem um tempo composto exclusivo para eles, mas eles vão participar da festa. Eles vão entrar na composição de um desses tempos compostos, ok? Eles vão entrar, todos vão brincar. Só que esses dois não vão ter um tempinho composto feito exclusivamente para eles, mas eles são convidados para a festa e vão participar na composição aqui também.
Vamos avançar? Até aqui foi? Muito bem. Tempo composto. Vamos conhecer esse tempo composto do pretérito perfeito do indicativo. Então, existe o pretérito perfeito simples, que já vimos, agora pretérito perfeito composto. É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no presente do indicativo e o principal no particípio, indicando o fato que tem ocorrido com frequência ultimamente. Parei. Olha que coisa legal. Você que estranhou a ausência do presente, uai, professora, eu não encontrei tempo composto do presente. Não há, mas eu falei que ele iria participar da festa. Ele é um tempo querido. E logo o pretérito perfeito já o convidou para a festa. Na composição do tempo composto do pretérito perfeito, você trabalhará com esse presente do indicativo. É ele que vai assumir o papel do auxiliar. E o principal, Cláudia? A esse você já sabe, no particípio. Feito? Está certinho? Eu sei, está faltando o pretérito imperfeito, né? Daqui a pouquinho você vai observar quem o convidou para a festa. Continuando. Esse tempo composto também existe carga semântica? Sim, olha, indicando o fato que tem ocorrido com frequência ultimamente. Fato que tem ocorrido com frequência ultimamente. Vamos para o exemplo. Eu tenho estudado demais ultimamente. Concordas? Eu acho que vocês também. Chega o momento do tempo composto agora, pretérito mais que perfeito. Há o pretérito mais que perfeito simples, nós já estudamos, agora vem o composto. Olha só, imediatamente você já pensa, epa, se vem o pretérito mais que perfeito composto do indicativo, é um trem, mas é um trem lógico. Pretérito mais que perfeito é o nosso tempo. Composto porque ele vem em forma de locução, e mais, com os auxiliares ou ter ou haver. E do indicativo porque é tudo garantidor, é onde nós estamos, tá? Modo da certeza. Então, agora vamos conhecer qual é a fórmula que monta esse pretérito mais que perfeito composto do indicativo. É a formação de locução verbal com auxiliar ter e haver, até aqui tudo bem, no pretérito imperfeito do indicativo. Uau, professor, acabei de encontrar o perdido, né? O pretérito imperfeito também foi convidado para a festa. Eu falei, ele também seria convidado para a festa. Ele é o tempo que vai se manifestar no verbo auxiliar. O verbo auxiliar que será ou ter ou haver. E o particípio? Esse intangível, fica lá bonitinho. Então, você já viu que o presente participa de uma composição, pretérito perfeito composto do indicativo, e o pretérito imperfeito também participa da composição, só que na casa do pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Fale a verdade. O nome do trem é mais difícil do que compreender o trem. Então, como você deve fazer? Respirar fundo, papel e caneta. Eu acho que ainda é a melhor fórmula. E vá esquematizando o que eu estou falando, porque se você esquematizar uma vez, isso entra na mente, não sai mais. Dos 6 tempos do modo indicativo, os 6 vão brincar na galerinha aí do tempo composto. Só que 4 vão receber realmente o tempo composto, lá bonitinho, com o nome deles. E os 2 que pareciam ser preteritos, o presente, o pretérito imperfeito, não ficaram de fora. Eles foram chamados para ajudar, né? Eles vão auxiliar o particípio. Logo, eles são importantes, eles estão ali como convidados VIPs das festas. Beleza? Vamos continuar porque, ó, já está dominado. A semântica para esse tempo composto, professora, pretérito mais que perfeito? Sim, tem o mesmo valor que o pretérito mais que perfeito no modo indicativo. Este, inclusive, meu aluno, é o mais fácil. É o mais fácil. Por quê? O pretérito mais que perfeito não é o passado, mais passado que um outro passado? Parece brincadeira, mas é isto. Na linha temporal, a ação mais passada, ela é a mais que perfeita. Então, eu estou aqui no presente, eu fiz algo há 1 hora, mas fiz um outro algo há 2 horas. Então, o mais distante que é o mais que perfeito. Então, é essa semântica, comunicação mais pretérita do que uma já pretérita. E no formato composto? Tudo igual.
mole, mole, não preciso nem decorar mais nada, já está dominado. Exemplo, vamos para o exemplo. Eu já tinha estudado no Max quando conheci Magali. Você percebeu? Olha só, você tem a composição, exatamente a composição anunciada. Futuro do presente composto. Meu aluno, agora, os dois que estão faltando, mel com açúcar. Futuro do presente composto do modo indicativo, ele mesmo entra em cena. Ele não convida ninguém, ele quer fazer a festa, arrumar a festa, tudo com ele. Então, como eu devo entender essa formação? Desta maneira. É formado pela locução. E essa locução apresenta quais verbos auxiliares? Ou ter ou haver. Mas como eles aparecem, professora? Exatamente no futuro do presente simples. Mas o particípio. Como é que é? Sim. O futuro do presente composto do indicativo, ele é constituído por verbo auxiliar ter e haver no próprio presente, futuro do presente, mais o particípio. O futuro do pretérito composto é a mesma coisa. A composição vai ser futuro do pretérito no verbo auxiliar ter ou haver, mais particípio. Então, os dois futuros, quando compostos, eles mesmos se representam nos auxiliares. Não há muito o que decorar, a não ser duplicar, ok? Atenção só com o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito, ele é formado com o presente mais particípio, e o pretérito mais que perfeito, ele é constituído pelo pretérito imperfeito mais particípio. Parece confuso, mas se você fizer o seu esqueminha, essa parte é a mais fácil. Ela é muito tranquila. Exemplo, professora, vamos. Amanhã, quando o dia amanhecer, eu já terei partido. Olha lá, terei. Está no futuro do presente. E partido, sem comentários, né? Legal, professora, é viável. Vamos para o último tempo composto do modo indicativo? O futuro do pretérito composto, ele é formado, né? Ele forma essa locução com o verbo ter ou haver no futuro do pretérito simples, igualzinho, mais o particípio. A semântica para ele? Há também. Tendo o mesmo valor que futuro do pretérito simples do indicativo. Você percebeu? Olha lá, no futuro do presente, tendo o mesmo valor que o futuro do presente simples. Então, esses dois finais, o futuro do presente ou o futuro do pretérito composto, realmente presente de mãe. Eu teria estudado no Max, né? Teria, olha lá agora o teria, que é o verbo auxiliar, como ele apareceu? Ele apareceu no futuro do pretérito simples, aquele tempo que você já estudou. E ao lado surge estudado, particípio regular. Uau, muito tranquilo. A tranquilidade está no olhar. A tranquilidade é uma manifestação positiva. Tudo que eu acabei de compartilhar, para muitos, meu Deus, é a coisa mais absurda do mundo, esse tempo composto. Eu passei o conteúdo com uma simplicidade. E eu espero que você esteja exatamente com esse olhar da simplicidade. É só isso, professora? Acabou o tempo composto no modo indicativo. Difícil, né? Vamos agora só cantar um pouquinho desse tempo composto? Modo indicativo. Pretérito perfeito. Você já sabe, ele é formado pelo presente simples mais o particípio. Tenho estudado, tens estudado, tem estudado, temos estudado, tendes estudado, tem estudado. Pretérito mais que perfeito, você já sabe, é formado pelo pretérito imperfeito mais particípio. Tinha estudado, tinhas estudado, tinha estudado, tínhamos estudado, tinhas estudado, tinham estudado. Ótimo! E agora vamos para futuro do presente. Terei estudado, terás estudado, terá estudado, teremos estudado, tereis estudado, terão estudado. Você viu? O verbo auxiliar ter veio exatamente no futuro do presente simples. E agora,
futuro do pretérito composto do modo indicativo? Mole, Cláudio, eu vou trazer o próprio futuro do pretérito simples e vou associar ao particípio. Exatamente. Teria estudado, terias estudado, teria estudado, nós teríamos estudado, vós teríeis estudado e eles teriam estudado. Simples assim, ganhamos mais uma etapa. Preparado para o mundo do subjuntivo? O tempo composto do subjuntivo manifesta-se de 3 maneiras. Beleza? Então, o subjuntivo também apresentará os seus tempos compostos. Pretérito perfeito, composto do subjuntivo. Pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Você já deve ter deduzido aí o que vai acontecer. Não deduziu, não? Você está sentindo falta de alguns tempos? É verdade, professora, nós já estudamos e o futuro do subjuntivo, ele está presente. Mas o subjuntivo, ele é constituído pelo presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro. O futuro eu estou vendo. Mas cadê o presente? Fique tranquilo, ele vai ser convidado. Cadê o pretérito imperfeito? Fique tranquilo, ele vai entrar em cena. Então, o raciocínio, a estratégia para estudar é a mesma que você usou há pouco quando estudou tempo composto do modo indicativo. Pretérito perfeito composto do subjuntivo é a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no presente do subjuntivo, mas o principal no particípio. A semântica, professora, indicando o desejo de que algo já tenha ocorrido. Indicando o desejo de que algo já tenha ocorrido. Precisa memorizar essa semântica. Mas o que é legal o aluno comprovar? É muito importante o aluno comprovar que realmente aprender língua portuguesa é algo viável. O aluno sentiu falta do presente do subjuntivo, agora a resposta já foi dada. Entendi, professora. Olha ali, o presente subjuntivo está sendo usado para compor o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Não fique impressionado com o tamanho do trem. É um pretérito perfeito, composto porque vai haver o ter ou o haver, do subjuntivo porque tudo aqui é hipotético, não é garantidor. Então, monte o seu cenário, faça a sua resenha, porque esse assunto aqui, que é tendência na prova, com certeza é quentíssimo. Aliás, eu estou separando exatamente o que é quente. Eu não vou gastar o tempo de vocês nem o meu. Só entra nesse treinamento o assunto quente. Tá legal? 10. Vamos agora para os exemplos. O exemplo é bom. Espero que você tenha estudado o suficiente para conseguir a aprovação. Recupere o campo semântico, indicando desejo de que algo já tenha ocorrido. Que algo é este? Já tem estudado o suficiente, meu amigo. Não há mais tempo, não. Agora a prova chegou. Então, quando você constrói uma oração com esse tempo composto, pretérito perfeito composto subjuntivo, é isto que você está comunicando a seu interlocutor. Um desejo de que algo já tenha ocorrido. Espero que você tenha estudado o suficiente para conseguir a aprovação. Tranquilo? Ok? Vamos avançar. Agora, pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Como esse pretérito nasce, professora? É a formação da locução verbal com os auxiliares ter ou haver. 10. Mas esses auxiliares aparecem como? Olha lá, gente, com pretérito imperfeito do subjuntivo. E agora? Tranquilo? Está feliz? Todos os tempos estão participando dessa composição? Sim, professora, eu estava realmente intrigado, não encontrei o pretérito imperfeito, pensei que ele tivesse sido preterido, deixado de fora da festa, mas ele foi convidado VIP também, ele está compondo ali o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Isto, meu aluno, então todos estão participando, né? O presente do indicativo foi convidado, o pretérito imperfeito do indicativo também foi convidado, da mesma forma que o presente subjuntivo foi convidado e o pretérito imperfeito também. Agora, só resta ler o exemplo. Pega
essa informação fique realmente consolidada. Eu teria estudado no máximo se não me tivesse mudado da cidade. Tivesse esse tempo verbal, com esses dois S's, né? Tivesse é só para o pretérito imperfeito. E aí, meu aluno, já sabendo disso, acopla o particípio e monta o tal composto. E esse composto possui qual valor? Tendo o mesmo valor do pretérito imperfeito subjuntivo. E aí começa a ficar legal, né? Porque se o tempo anterior precisou de uma memoriazinha, né? Comunicar algo que eu desejo que já tenha ocorrido, agora não, agora a semântica é a mesma. Basta entender que é uma ação pretérita no campo da hipótese. É para isso que o pretérito imperfeito existe no subjuntivo. Legal? Observação: perceba que todas as frases remetem a ação obrigatoriamente para o passado. É pretérito, né? A frase, se eu estudasse, aprenderia, é completamente diferente de se eu tivesse estudado, teria aprendido. E faz todo sentido? Faz, porque nós estamos com o pretérito. Agora muda. Vamos para o último tempo composto do modo subjuntivo, o futuro composto do subjuntivo. Como todos os outros tempos compostos do futuro, não há complicação. O futuro não passa a procuração para nenhum outro tempo representar, não. Ele mesmo chega, e é o que acontece agora. É a locução verbal com auxiliar T ou haver no futuro do subjuntivo simples. Não muda nada, mas o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o futuro do subjuntivo simples. Então, só o primeiro vai haver um conceito adicional, porque tanto o futuro quanto o pretérito, esses não apresentarão nenhuma alteração semântica. Observe agora o exemplo. Quando você tiver terminado sua série de exercícios, eu caminharei 6 quilômetros. Então, quando você tiver terminado, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma matemática viável, possível, simples, você não vai entrar nessa de complicar tempo composto. Legal? Você viu? Você observou que tempo composto existe pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e o futuro. Professora, lembra-me de que na hora que eu estudei, no momento em que eu estudei o tempo simples do subjuntivo, eu encontrei pretérito imperfeito, mas não havia o perfeito e o mais que perfeito. Claro que não. O pretérito perfeito ou pretérito mais que perfeito no subjuntivo, eles só aparecem na composição, no tempo composto. No tempo simples, só há pretérito imperfeito. Parece muita informação, mas se você respirar fundo, papel e caneta, você vai fazendo, ó, seu mapa. E o mapa vai caber todo em uma folha, com toda certeza. Vamos cantar para a memória auditiva funcionar? Pretérito perfeito. Tem estudado, tenhas estudado, terá estudado, teremos estudado, tereis estudado, terão estudado. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Tivesse estudado, tivesseis estudado, tivesse estudado, tivéssemos estudado, tivesseis estudado, tivessem estudado. E por último, futuro composto do subjuntivo. Tiver estudado, tiveres estudado, tiver estudado, tivermos estudado, tiverdes estudado, tiverem estudado. Simples assim, sem complicar meio de campo, professora. Simples assim, sem complicar meio de campo. E agora? O que está faltando? Nós temos tempo composto no modo indicativo, foi, passa a régua. Tempo composto no modo subjuntivo, foi, passa a régua. Não há tempo composto no modo imperativo, mas há tempo composto com as formas nominais. Valem muito. Vamos nós para o reconhecimento. Tempo composto, formas nominais. Nos tempos compostos, temos ainda as formas nominais
infinitivo pessoal, infinitivo impessoal e gerúndio. Como é que é, professora? Não há particípio. E eu acho que você já sabe porque não há tempo composto com particípio, com a forma nominal particípio. Porque ficaria como? Particípio com particípio. Ficaria feio. Não há. Só há tempo composto com infinitivo e com gerúndio. Gerúndio só há uma forma, beleza. Mas infinitivo existem duas, nós estudamos. Infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. Então, podem mandar. Mandem todos, porque nós vamos agora solidificar essa informação. Formas nominais. Infinitivo pessoal. Como acontece? Para o pessoal, você vai usar exatamente ele, sem tirar nem pôr. É a mesma coisa. Vai pegar o formato do infinitivo pessoal, entregar ou para o verbo auxiliar ter ou para o verbo auxiliar haver e juntar ao particípio. Como fica o canto, professora? Ter estudado, teres estudado, ter estudado, termos estudado, terdes estudado, terem estudado. Vocês estão observando? O que está em abóbora é exatamente o futuro, é exatamente o infinitivo pessoal. Não mudou nada. É só copiar e acionar o particípio, ok? Infinitivo impessoal. Alguma dificuldade? Meu aluno, claro que não. Se o infinitivo pessoal acionou seu próprio formato, o impessoal fará a mesma coisa. Você já estudou que o infinitivo impessoal não sofre flexão, ele é neutro. Ele não possui sujeito. Ele só aparece com a desinência R. Então, trate de fazer isso acontecer, ter estudado. Só isso, professora. Meu aluno, não há como criar mais, porque só existe este formato para o tal infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal só usa uma roupa. Nadar, cantar, dançar, é sempre com finalzinho desinência R, beleza? É o pessoal que tem desinências pessoais. Então, só isto. E o tempo composto do gerúndio? Mesma coisa. Traga o gerúndio e acople o particípio, tendo estudado. Viu como é fácil criar tempo composto das formas nominais? Qual é a regra? Qual é a regra? Porque é uma regra, que é um comportamento. Você vai trazer a própria forma nominal somar ao particípio. Você percebeu que foi isso, feito? Todos aí já sabem agora criar tempo composto de qualquer forma nominal. Se é da forma infinitiva impessoal, vai entrar o verbo no seu formato impessoal mais o particípio. Se for infinitivo pessoal, você vai conjugar e acoplar o particípio. E o gerúndio? Sem comentários, né? Coloque o verbo auxiliar no gerúndio, acoplou um particípio, nasceu o tempo composto na nossa língua portuguesa. Simples assim, ok? Muito bem. Infinitivo pessoal composto. Vamos deixar bem clara essa fórmula. É a formação de locução verbal com auxiliar ter ou haver no infinitivo pessoal simples e o principal no particípio. Há alguma semântica indicando a ação passada em relação ao momento da fala. Mesma semântica. Para você ter comprado esse carro, necessitou de muito dinheiro. Simples. Agora preste atenção nesta informação que vale ouro. Na voz passiva, o particípio concorda em gênero e número com o sujeito paciente. Aí meu aluno está pensando assim: Cláudia tirou essa informação de onde? Qual o sentido da Cláudia falar de voz passiva agora, numa aula findada, que está terminando aí o conteúdo de tempo composto? Eu não poderia perder a oportunidade. Tempo composto nunca aparecerá em voz passiva. Tempo composto só pode aparecer em voz ativa. Se você que está me ouvindo já estudou voz ativa, voz passiva, está entendendo o quadrado. Mas se você ainda precisa estudar voz ativa e passiva, anote que você depois vai ver todo o sentido. Legal? Então, sendo voz passiva, os auxiliares nunca serão ter ou haver.
será ser, estar, ficar mais particípio, ok? Os auxiliares principais de voz passiva analítica é ser, estar, ficar. Ser, estar, ficar mais particípio. Ser, estar, ficar mais particípio. Nasceu essa fórmula, voz passiva. E o que é de interessante, professor, é que o particípio na voz passiva, ele sofre flexão. Gênero e número, para concordar com o sujeito, né? Assim, gente, o sujeito que vai ter como núcleo o substantivo. E o que tem a ver isso com o tempo composto, professora? É que o particípio no tempo composto, ele fica invariável. Aí a prova aparece esse problema na prova, o candidato lá sofre, ele decora que particípio sofre flexão. Mas na prova, o particípio faz parte de tempo composto, ele fica invariável. Invariável, meu aluno. Então, vamos continuar. Eu fui assaltado. Eu fui assaltado. Elas foram assaltadas. Você observou? Fui assaltado é voz passiva analítica, olha. E aí esse particípio aqui, no masculino singular, concordou com eu. Elas foram assaltadas. Agora esse assaltadas concordando com elas, ok? Se eu fui assaltado, o que você infere? Quem está falando isso aqui é um homem, né? Então não sou eu, é um homem aqui que está falando. 10, beleza? O particípio formador de tempo composto só aparece na voz ativa, não se flexiona. Eu tinha de trazer isso para vocês. Parece bobagem, mas se o olhar não for treinado, isso vira uma bola de neve na prova. O particípio em locução, se essa locução receber o nome de tempo composto, você já sabe qual é a diferença, é só ter o auxiliar ter ou o auxiliar haver. Não toque nesse particípio, ele está realmente engessado. Mas qualquer outro tipo de locução, você faz a festa. O particípio vai dançar conforme a música, mas em tempo composto, não. Legal? E aí, olha o exemplo. Elas têm estudado muito. Estudado continua no masculino singular, que você já sabe que é a marca de invariabilidade no nosso português, né? E por que esse tem está acentuado, professor? Esse é um bate-papo também que vale a pena. Acentos diferenciais. Morreram, mas alguns sobreviveram. Este, por exemplo, é um acento diferencial de número. O verbo ter está sinalizando para sujeito plural. Ela tem singular. Elas têm plural. Só no plural que aparece esse acento circunflexo. O nome dele é circunflexo e ele comunica o quê? Número. Então, é um acento diferencial de número. E sobreviveu a mudança aí do novo acordo ortográfico, né? Ok. Para ficar ainda mais claro, vamos fazer uma transposição da voz ativa com o tempo composto para a passiva. Observe que o tempo composto não muda. É aí que eu quero que você fique. No tempo composto, esse particípio não muda. O homem havia realizado sua missão. Voz ativa com tempo composto. Porque tempo composto, olha o auxiliar, meu aluno, é o haver. A missão havia sido realizada pelo homem, agora é voz passiva? É voz passiva. Com o tempo composto, passiva com tempo composto, por quê? Porque o haver faz parte aqui, ó, é um dos auxiliares, mas o auxiliar que nos interessa é aqui, ó, o verbo ser mais o particípio realizada. Então, se agora eu estou com voz passiva, esse particípio está liberado. Pode dançar porque você vai fazer bonito. Então, mais uma vez, o particípio dentro de tempo composto invariável. Professora, esse tempo composto só pode aparecer na voz ativa. Na voz passiva, você vai até fazer uma transformação com tempo composto, mas você vai receber um verbo ser para compor a matemática que nos interessa, verbo ser mais particípio. E aí, sendo voz passiva, você não pode, você deve olhar para o sujeito, para o comportamento do substantivo e fazer as flexões, né, necessárias. Beleza? Tranquilinho, né, gente? Ok, professora, vamos nós. Na voz passiva analítica, observe, o particípio varia em gênero e número para concordar com seu referente. Ressaltamos que, para concurso, voz passiva sintética e voz passiva analítica são equivalentes, constituindo alternativas sintáticas para o mesmo enunciado. Ok, são o que mesmo, professora? São parafrásticas. Parafrásticas. A voz passiva sintética é aquela que usa o pronome
a partícula passivadora, e a voz passiva analítica é aquela que usa a locução especial. No comum, ser, está, ficar, mais particípio. Vamos continuar, porque agora eu quero que você pense nesta classificação. Verbo vicário. Verbo vicário. Nunca ouviu? Já ouviu? Ouviu com outra pronúncia? Não é verbo vigário, não, tá, gente? É verbo vicário. Vicário é um paroxítona terminado por ditongo crescente. E aí, professor, o que é isto? Isto é o nosso último tópico. E ele vem conceituar um verbo muito poderoso, amiguinho de todos, né? Verbo vicário é aquele que vai substituir um outro verbo para garantir a elegância textual. Não entendeu? Quando vocês preparam redações, se vocês não estiverem presentes no ato de escritura, vocês repetem muitas palavras, vocês repetem muitos vocábulos. E a repetição do léxico, a repetição da palavra, deprecia o documento. Vocês perdem pontos e nem sabem. Vocês não escreveram errado. Vocês só demonstraram pobreza vocabular. Porque se você não possui um vasto repertório, você acaba repetindo Brasil, 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 Brasil. Você não usa outras palavras que podem substituir esse substantivo. O verbo vicário nasceu para ajudar os outros verbos. Para evitar a repetição de verbos, ele surge e cria um texto elegante, funcional, tranquilo. Vamos nós? E existe, claro, aquele que nasceu para isto mesmo. Verbo vicário. Os verbos vicários são chamados assim, são chamados de verbos vicários, aqueles que se fazem, às vezes, de outros verbos, substituindo-os para evitar repetição. Os mais comuns são os verbos ser e fazer. Decorem, porque esses dois são amiguinhos mesmo, ajudam muito, né? Verbos ser e fazer. Normalmente vem acompanhados de um pronome demonstrativo, o, que serve de base, que retoma a ação ou o evento da oração anterior. Eu sei que teoria é legal, mas exemplos arrastam, né? Eu poderia ter fugido, mas não o fiz. Gente, é muito elegante, não é? É muito elegante. Eu poderia ter fugido, mas não o fiz. Não fiz isto. Esse pronome entra com essa intenção, né? Não fiz isto, ter fugido. Então, esse fazer, esse verbo aí, está vicário. Mais um exemplo. Se você não estudou, não foi porque teve preguiça. Se você não estudou, foi porque teve preguiça. Agora sim. E o que nós estamos vendo aí? Foi, está retomando, não estudou. Se você não estudou, foi porque teve preguiça. Da mesma forma, esse outro exemplo também apresenta um vicário, só que agora o ser. Se ela não aceitar ir ao cinema, é porque não quer. Representa não aceitar. Leia com calma e veja que há aí uma referenciação, um diálogo entre essas palavras. E os verbos vicários, eles entram para aliviar o trabalho dos verbos anteriores, né? Para deixar eles descansando, substituem, criam um texto mais inteligente, mais refinado, um texto realmente que você lê e percebe algo de diferente. Um aluno que prepara uma redação com verbo vicário, o professor para e percebe que o aluno é um aluno diferente, porque ele sabe realmente o que está fazendo. E aí, vai dizer que isso é difícil? Não, professora, não mesmo. Observe que há dois verbos e um substitui o outro quando vicário. O fazer não traz seu sentido próprio, pois assume o sentido do outro verbo. Ele realmente trabalha pelo outro verbo. As estruturas com esses verbos costumam ser cobradas até em questões de compreensão textual, quando a banca pode perguntar o referente do pronome. O que seria referente, professora? Referente é o vocábulo que conversa com outro vocábulo, que abre diálogo. Então, esse referente textual pode aparecer antes, e aí surge uma tal referenciação anafórica. O referente pode aparecer depois da palavra desafiada, aí surge uma referenciação catafórica, mas vamos deixar isso para um outro encontro, vamos deixar isso para um outro momento, porque hoje eu estou muito feliz, porque nós fechamos o assunto verbo.
Com toda honestidade, eu entreguei a vocês o que eu acho fundamental. Se vocês entenderem isso, se vocês compreenderem isso, vocês vão falar muitas vezes. Se alguém fez, eu também posso. E se ninguém fez, eu serei o primeiro. Quem decide isto é você. Mas para isso acontecer, foco é necessário. Faça o que é certo, não o que é fácil. Fácil, quiçá, quem está lá deitado não está aqui estudando. Mas vocês preferiram fazer aquilo que é mais trabalhoso. Abrir mão do tempo, do lazer, da família, para estar aqui estudando língua portuguesa. Vocês perceberam? Eu fiz a mesma escolha. Deixei lazer, deixei família para estar aqui contribuindo na vida de vocês. Porque é assim que eu vejo o papel de um professor. Professores são medicinas, não só professores, né, meus alunos? Todos nós somos medicinas na vida de alguém. Eu já falei isso para vocês. E é assim que eu vejo a minha profissão. A minha profissão eu vejo exatamente como ser medicina. Nós entramos para auxiliar pessoas a fazerem da vida um lugar melhor. Porque nós nascemos para termos a vida que nós merecemos. Ninguém vai ajudar? Não há problema. Deus me capacitou e eu mesma farei tudo acontecer. É com muita felicidade que eu fecho mais um compromisso com vocês. Agora vou preparar aulas para cobrir o terceiro tópico do concurso. Já fechamos o tópico 1, fechamos o tópico 2, vamos para o tópico 3, que é morfologia, daqui a pouquinho o 4, que é sintaxe, depois faltam pouquinhos, que são tópicos menores. O desafio está nos dois próximos, morfologia e sintaxe. Beijão para vocês, bom treinamento. Acreditem. Acreditar faz toda a diferença. Leiam comigo essa mensagem e vamos nos despedindo. O grande desafio hoje não é terminar o que você começa, e sim começar o que falou que iria começar. Tchau, tchau e até breve.